Olá, meu caro aluno. Eu sou o João Paulo, professor de informática do Alfa Concursos Públicos Online, e agora nós vamos aprender um pouco sobre a informática que você vai precisar na hora da sua prova. E a sua banca é uma banca legal de trabalhar na área de informática, é uma banca tranquila, previsível, mas que cobra muito outros conceitos relacionados, por exemplo, você tem que ter uma boa interpretação de texto para trabalhar na informática. Você tem que ter um bom conceito de raciocínio lógico, tem que saber analisar cada expressão. Então, nas nossas aulas, eu vou estar passando para você o quê? As premissas básicas em que você vai utilizar a lógica para entender e resolver a questão. Então, você precisa saber as outras matérias também. São muito importantes. Então, para a gente começar com informática, eu vou passar para você sobre a diferença entre software e a diferença com o hardware. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter como ideia básica na hora da prova. Então, o software é aquela parte lógica. É uma sequência de comandos em que vai dizer como funciona um procedimento, um programa. Aquele cara que, por exemplo, digitei um texto, apertei Enter. Ele vai pular uma nova linha. Então, quem determina isso é a sequência que determinou o software. É um programa, é a parte lógica. Esse cara você não enxerga. Na verdade, você vê a interface dele mostrada por um vídeo. Mas o software em si você não vê. Assim é lá o exemplo do filme Matrix, em que você via o software. Não, aquilo é só uma ideia utópica. Enquanto que o hardware é o cara que você realmente enxerga. É o cara que você apalpa. Você pode descontar a sua raiva quando você está estressado, porque começou a travar alguma coisa ali na sua tela. Então, é as peças do computador. Esse cara aqui também vai ter associado a ele a palavra drive. Cuidado, é a palavra drive. Drive é uma peça, é um dispositivo que você conecta no seu computador. Por exemplo, um gravador de CD. Ou, outro exemplo, você conecta lá um teclado, um mouse, um pendrive. São todas peças, são todos drives. Porque nós vamos ver uma outra palavra relacionada também à ideia de peças, mas ela se corresponde a um outro conceito, que é a palavra drivers. Esses drivers são informações sobre essas peças. São informações que o software precisa para que aquela peça funcione corretamente. Então nós vamos ver aí ao decorrer da nossa aula. Beleza? Então nós temos aí essa diferença clara entre software e hardware. Aí nós vamos ver que, para iniciar, nós temos alguns tipos de software. Softwares principais que a banca vai cobrar de você. Podemos estar dividindo eles em dois pontos primordiais. Sistemas operacionais. É aquele cara que vai fazer o meio campo entre hardware e os aplicativos. Então, o sistema operacional nós vamos ver ele também mais a fundo. Sistemas aplicativos. Esses sistemas aplicativos são caras que também nós vamos ver a fundo. Aqui dentro, eles se dividem em algumas categorias. Por exemplo, sistemas comerciais. Quem são os sistemas comerciais? São aqueles que têm o intuito de serem feitos para venda. Por exemplo, as suítes Office da Microsoft, o Microsoft Office. É considerado um sistema comercial, porém ele entra ainda com uma outra categoria, chamada de COTS. O que são COTS? COTS são produtos de prateleira, aqueles para um uso mais genérico, em que você não tem um uso específico. Além desses COTS, nós temos os comerciais que são próprios para determinado uso, como por exemplo um posto de gasolina ou uma empresa qualquer com um ramo definido de atividade. Então, é um software que vai trabalhar especificamente com aquele ramo de atividade. Olha o exemplo do posto. Ele vai controlar quantos litros de gasolina você abasteceu, vai calcular o preço, vai gerenciar o caixa com os produtos aí da Tag Store e etc. Então, esses são sistemas comerciais. Nós, durante o nosso estudo, vamos nos concentrar nesses caras aqui, principalmente na suíte do Office da Microsoft e do BR Office, que é o ponto em que a sua banca cobra muito. Além dos sistemas comerciais, nós temos os sistemas ditos de entretenimento. Nesses caras aqui se enquadram os jogos. Então, são aqueles programas que você vai poder se divertir. O jogo de paciência lá do seu Windows é um sistema de entretenimento, assim como os demais, que estão lá inseridos dentro da área de jogos. Esses aqui, nós não precisamos nos preocupar. Por quê? Nesse cara, a banca não vai cobrar nada a respeito. No máximo, perdi se faz parte do Windows. Bom, por padrão, os jogos no sistema Professional não têm eles inseridos. Você pode escolher também se você quer instalar eles ou não
posteriormente. Então, não é o foco da banca. Agora, esses utilitários, eles são importantes, porque os utilitários são softwares que estão acoplados, em geral, ao sistema operacional. Que nós vamos ver aí, por exemplo, sistemas utilitários. Os compactadores, por exemplo, o zip. O zip é um software utilitário que já está dentro do seu sistema operacional do Windows. Você instala lá, às vezes, o WinZip para compactar um arquivo, mas não há necessidade. Nós vamos ver aí durante as nossas aulas sobre o gerenciador de arquivos, em que eu vou mostrar como você compacta sem ter o WinZip instalado no seu computador. Outros exemplos de software utilitário são aqueles de uso básico que você tem lá instalado no seu computador. Por exemplo, o bloco de notas, o WordPad, são editores de texto simples, mas que você já tem no seu computador. Então você já tem no seu sistema operacional Windows condições básicas para criar um texto e editar ele, sem necessariamente comprar um sistema aplicativo do tipo Microsoft Office. Então você não precisa comprar o pacote do Office para criar um texto. Você já tem essa ferramenta inclusa no seu sistema operacional. Beleza? Então agora nós vamos ver logo adiante um pouco sobre o sistema operacional, qual que é o seu funcionamento. Seguinte, meu aluno, o negócio é ver o que o sistema operacional faz em geral. Ele não vai ser cobrado de alguma outra forma. Quando a gente fala em sistema operacional, ele vai pedir conceitos, eles vão pedir exemplos de sistemas operacionais e vão pedir qual que é a funcionalidade dele. Só. Depois nós vamos ver cada sistema operacional. Windows, Linux, nós vamos ver que o sistema operacional Windows, ele é tranquilo para você ver. Nós vamos ver a diferença entre XP e Vista e 7, porém o Vista não vai cair, somente o XP e o Windows 7. Então eu vou passar para você de uma forma tranquila, que você vai poder distinguir as diferenças e o que vai cair na sua prova. Vindo aqui para o sistema operacional, ele é o principal programa do seu computador. Ele é o cara que vai fazer o gerenciamento das suas peças, vai gerenciar todo o sistema como um todo. Então, ele vai fazer esse gerenciamento. Aí nós vamos ver aí alguns exemplos de dispositivos que ele controla. Ele vai controlar drivers. Quem são os drivers? São as peças. Ele vai controlar memória. O que mais ele vai fazer controle? Ele vai controlar a CPU. Então, estes são controles que o seu sistema operacional faz. Por quê? Por causa dessa simples esqueminha aqui. Nós temos o nosso hardware, as peças do seu computador. Tranquilo. Então temos umas peças e temos os programas para ser utilizado nesse computador. Porém, imagine você que o teu programa, vamos imaginar aí o Word. Temos o Word e o cara precisa saber de todas as informações sobre todas as peças que você tem no computador. Porém, existem vários modelos de computador. Até mesmo um computador pode ter somente uma peça diferente da outra. Então, imagine nesse aplicativo todas as informações sobre todos os computadores. Iria ficar muito grande, inviável de ser instalado no computador. Por isso, foi dividido o esquema em sistema operacional e ainda nós temos aí os drives com as informações sobre eles, os drivers. Nós vamos ver como que é esse processo. Por exemplo, temos o hardware. Então, o nosso sistema operacional ele vai fazer uma gerência. O que ele vai gerenciar? Nós vimos que ele gerencia a CPU. Como assim? Ele vai gerenciar qual programa vai estar utilizando determinado processo em determinado momento. Por exemplo, nesse instante está rodando o Word. Agora ele para e vai rodar um pouco sobre o Excel. Ou ele para um pouco e vai rodar um copiar que você deu lá dentro do gerenciador de arquivos. Isso vai estar rodando através do sistema operacional que vai gerenciar quem que vai utilizar o processador em cada momento. Então é essa gerência de processador que o sistema operacional faz. Assim como a memória. Então ele vai gerenciar a memória, qual parte da memória vai ser alocada para cada programa. Qual programa vai utilizar determinada quantidade de memória. Se um programa vai usar mais, qual programa vai usar menos, quem tem prioridade no uso. Então tudo isso são opções que o sistema operacional vai fazer essa gerência. Além disso, nós temos aí os drivers agora. Atentem bem que eu tenho um R a mais.
de dispositivo. O que? Dispositivo. Esse cara, ele vai ser o seguinte: ele vai gerenciar as informações sobre determinada peça. Então tem o driver, ele é uma informação sobre uma peça. É isso que é o driver. Vai dizer para o sistema operacional como funciona aquela peça. É isso que ele faz. Além dele, nós temos também a gerência de quê? De entrada e saída de dados. Então ele vai gerenciar para quem que está entrando uma determinada informação dentro do seu computador. Você está lá digitando um texto. Digitei um texto, mas eu estou digitando esse texto dentro do Word ou eu estou digitando esse texto dentro do Excel? Quem vai dizer para onde vai é o sistema operacional. Naquele momento em que você seleciona a janela, isso é o sistema operacional trabalhando. Selecionei uma janela, então quer dizer que essa tem a prioridade. Quando eu digitar um texto, ele vai entrar e vai colocar dentro daquele documento. Aí o sistema operacional, conforme você vai digitando, vai gerenciando o quê? Aquela tecla que você digitou vai aparecer na tela de determinada forma. Então ele está gerenciando a saída também, como vai ser mostrado na sua tela. É o gerenciamento de saída. Tudo isso para que os aplicativos funcionem de forma correta. Então, o sistema operacional é o cara que trabalha nesse meio campo aí. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para você um pouco sobre esses sistemas, os sistemas aplicativos. Agora vamos ver aí a estrutura do próprio conjunto de aplicativos que eles vão colocar para você na hora da prova. Por exemplo, quando eles falam lá de conjuntos de editores de texto, editores de apresentação, essas coisas, eles estão falando para você a respeito de uma suíte de aplicativos, muitas vezes conhecida como suíte de escritório. O que significa essa ideia de uma suíte? Bem, a essência de uma suíte é você ter um conjunto de itens que foram colocados ali para compor uma estrutura final com um objetivo comum. Porém, cada um desses itens, ele de maneira isolada, ele já atende a alguma necessidade específica. Então ele é autossuficiente por si só. Mas ainda temos lá a característica de aglomerar esses caras. E quando falam nesse conceito, nessa estrutura de suítes de aplicativos, vem lá aquela ideia que você tem a suíte de aplicativos do Microsoft Office e BR Office, os dois grandes nomes de provas de concurso. Mas aqui nós devemos observar o seguinte: quando fala-se aí no conceito de BR Office em específico, nós temos aquela hierarquia e evolução que ocorreu, onde, desde o início, o que você tinha, na verdade, era um programa conhecido como Star Office. Essa aí foi a primeira versão. Depois de um tempo, esse programa se tornou Open Office. Só que esse Open Office, quando ele chegou ao Brasil, eles foram registrar a marca Open Office no Brasil. E o problema é que já é uma marca registrada, então eles não teriam como utilizar esta mesma marca. Então, para o Brasil foi criado esta nomenclatura, BR Office. Porém, ele foi criado de uma maneira isolada, distinta, de maneira que ele simplesmente era um projeto que apoiava o Open Office. Só que depois de um certo tempo, Open Office era um produto aí de uma determinada empresa que foi adquirida por outra. E esse cara, ele era software livre. E ele ocorreu aí a mudança de paradigmas nesse princípio. Porque a empresa que adquiriu, ela falou, vou manter como software livre. Porém, ela tirou meio que um dos princípios de liberdade, que é todo mundo estar atualizando e melhorando consequentemente esse cara. Ela falou, vou manter como software livre, porém, eu é quem vou dizer quando e como serão as atualizações. Então ela restringiu aí a evolução deste programa, e o que a comunidade não gostou. Então, com o OBROffice, a sua instrução brasileira, ela era feita de maneira isolada, o que eles fizeram? Eles olharam para o lado e falaram, bom, já que o OpenOffice não está nos agradando mais, nós temos ainda a opção de Star Office, que ainda existia e existe ainda, mas não gostaram muito dele não. Mas eles olharam aí pela suíte latino-americana, onde que vem lá o LibreOffice. O que o LibreOffice tem? Ele era praticamente uma segunda vertente do OpenOffice. Ele tinha as mesmas características e ainda mantém as mesmas características. É mal um que outro item que é diferenciado. No geral, eles funcionam igualmente dentro dos seus princípios e funcionalidades. E aí você encontra atualmente várias provas citando apenas o texto LibreOffice. Mas você pode ver que, por mais que o edital cite LibreOffice, você pode chegar na questão de prova e encontrar a descrição BR Office. Só que aqui ele fez um detalhe, ele vai trabalhar com LibreOffice, beleza, evoluiu do OpenOffice, na verdade o BR Office aponta para ele simplesmente. E aí ele também começou a apontar lá no site do BR Office o Apache OpenOffice, que na verdade é uma nova nomenclatura do OpenOffice, mas é o OpenOffice. Qual que foi
colocação e o posicionamento do BR Office. Eles pegaram, depois de um tempo, e mataram de vez o projeto. Como tava muito essa putaria de um joga pra cá, outro pra lá, eles resolveram assim, não, o projeto BR Office como tal morreu. Então se você acessar o site hoje do broffice.org, vai estar lá que o projeto foi descontinuado, ninguém está mantendo mais o projeto. E ele vai sugerir para você lá na página, para que você baixe esse cara aqui, o Apache OpenOffice. A sugestão está lá para este cara. Porém, o que você vai encontrar mais comum nas provas é o LibreOffice, que era uma vertente anterior a isso, que era apontada pelo BR Office. Mas, de uma forma geral, falou na prova BR Office, LibreOffice, Apache OpenOffice ou apenas OpenOffice, vai falar tudo na mesma coisa, numa suíte de aplicativos, e a qual você vai estar escolhendo exatamente aquela para utilizar. Então você vai estar falando do mesmo programa, os mesmos recursos. Então leva isso por consideração. Tá, mas qual que eu vou baixar e instalar para poder estudar e testar? Bem, a sugestão aí, e que as provas apontam como sendo aí a estrutura mais convencional, é você estar instalando o LibreOffice. Então você vai lá, LibreOffice, e vai baixar o programa. Atualmente lá nas suas versões mais atuais já estão a partir da versão 4. E aí você vai conseguir instalar esse cara sem problemas, mesmo que você tenha no seu computador instalado o Microsoft Office. Não vai ter conflitos. E aí você vai poder utilizar esse cara como referência. Mas, uma das questões aí mais comuns e que vale a pena sempre estar observando sobre as suítes de aplicativos, os pontos onde eles vão envolver a maioria das questões, estão relacionadas a esta planilha, essa tabelinha aqui básica, onde eles vão comparar aí os editores que fazem parte da suíte de aplicativos e aí justamente fazer essa relação. Por exemplo, quem é o editor de texto dentro do Microsoft Office? Bom, esse aqui tranquilo, você sabe que é o Word. Mas o equivalente a ele no BR Office é o Writer. Isso já é uma questão mais batida de prova. Principalmente falando em relação ao Calc. Esse merece asterisco, bem como o próprio Impress. E ainda podemos também destacar o Draw. São os três mais comuns, o Calc, o Impress e o Draw, sendo citados aí na sua questão de comparação. Ou seja, quem é o equivalente ao Calc no Microsoft? Ele é equivalente a uma calculadora? Não, o Calc é um editor de planilhas. E por meio dele você vai estar criando uma planilha eletrônica. E não uma simples conta feita por uma calculadora. Claro, ele tem recursos extremamente avançados para trabalhar com fórmulas e funções. Então é para isso que ele serve, para que você calcule alguma coisa. Então esse é o Calc. Mas também aparece lá os editores de apresentação, também citados como editores de slide. E cuidado com essa palavra slide, porque algumas bancas podem escrever lá slide assim. E aí você vai ler a palavra e acha estranho. Até acha que a alternativa está errada por conta da palavra incomum ao seu cotidiano. Mas está correta, apenas escrevi ela em português. Não a portuguesa portuguesando mesmo, mas está no dicionário, está valendo. E a banca vai considerar isso como correto e você também. Então, o Calc ele é um editor de planilhas, enquanto que o Impress é um editor equivalente ao PowerPoint para a apresentação de slides. Bem, quando nós falamos aí também de outros, nós vamos observar que esses três primeiros aí são aqueles que vão ser colocados diretamente nas provas. Assim, como que eu faço para criar uma nova planilha? Como eu faço para negritar um texto? Então esses caras, esses conceitos são questionados acerca desses três. Mas principalmente acerca do Writer e do Calc. Quando eles vão falar do Impress, a maioria das questões são no quesito comparativo. É dentro deste princípio. São poucas as questões e com grande probabilidade de aparecer em uma a cada 10 provas. Então você tem aí, claro, que uma menor preocupação com esse cara. Mas vale a pena dar uma olhada em algumas das suas características aí. E aí você também tem lá os outros programas que aparecem no quesito comparação também. Mesmo o Impress, mas eu tenho aqui mais apenas só comparando esses caras. Por exemplo, o Axis. Dentro do Microsoft Office, você tem um programa chamado Axis, equivalente a um programa chamado Base do BR Office. O que ele significa? Ele é um gerenciador de banco de dados. Poderia até, editor fica estranho, mas um gerenciador de banco de dados. Por meio dele você consegue criar estruturas de dados pelas quais você pode utilizar, por exemplo, cadastrar os seus clientes, cadastrar produtos. Então tudo isso você pode fazer por meio desses programas. Mas um ponto que eles podem assimilar a respeito deles é, dentro do Writer ou do Word, aqui no caso do Microsoft, falar, é possível usar o recurso de mala direta. Mas esse recurso mala direta, o conjunto de dados eu posso extrair do Base?
Posso pegar esse conjunto de dados do Axis? Sim, assim como você pode pegar o conjunto de dados do Calc ou do próprio Excel. Então você consegue usar também planilhas como base de dados. Então elas podem ser utilizadas para gerar esse tipo de informação. Claro que os gerenciadores de banco de dados são mais apropriados e têm mais recursos para trabalhar com essa estrutura. Aí aparecem dois nomes diferentes, o Publisher e o Draw. Principalmente o Draw. Por quê? Draw não tem nada a ver com CorelDRAW. Alguns alunos ainda chegam aqui e falam, professor, esse Draw aqui me lembra aquele cara lá da TV, lá, aquele médico. Não vai ficar fazendo essa confusão. O que você tem aqui é um editor de desenho. Ele é mais próximo do Paint do que do CorelDRAW. O CorelDRAW é um programa de imagens vetoriais com maior desempenho e tudo mais. Esse aqui é mais simples do que o CorelDRAW, mas ele tem as suas características. Por exemplo, por meio dele eu posso criar páginas na internet, assim como por meio do Publisher. Mas eles são chamados de editores de desenho, mas você pode encontrar às vezes na prova dizendo assim, o Publisher ele é uma ferramenta muito usada pelo marketing, usada para criar cartas, faixas, cartazes, também usado para criar, aí, por exemplo, flyers, aqueles folders que você faz propaganda. Então, esses programas oferecem isso. O Draw também eu posso citar que ele é um editor que oferece recurso para você criar aí a estrutura de organogramas e fluxogramas, ou seja, para definir um fluxo de ação, um fluxo de trabalho, o que eu faço diante depois de uma ação, o que eu vou fazer na sequência, o que eu faço depois, isso é um fluxograma. Por que ele é mais prático para criar essas estruturas? Porque se você já tentou trabalhar com caixa de texto dentro do Word, você já apanhou, né? Mas imagina, você criou uma caixa de texto aqui, escreveu todo o texto lá dentro, criou uma flechinha para uma outra caixa, escreveu um texto ali dentro, aí ligou ela com uma outra caixa, maravilha. Só que daí você vai precisar colocar uma outra caixa aqui e vai precisar rearranjar estas que ali estão. Se você for fazer isso lá de uma forma comum, que normalmente você faz no Word, sem usar aquele recurso Smart Art, você vai tirar a caixa de texto para cá, só que daí você vai ter que ficar arrastando cada uma das linhas. Dá um trabalho enorme trabalhar com você fazer isso aqui. O Draw, ele forma isso de uma maneira prática. Porque ao arrastar essa caixa de texto, ele vai trazer a linha diretamente com você. Ou seja, ele vai trazer junto a informação. Então fica bem mais prático trabalhar aí com ele. É bacana para você montar, por exemplo, uma sequência de organização de uma empresa. Organograma, ou seja, a hierarquia de funcionalidades. E aí tem lá também o Equation e o Math. O que o Equation e o Math fazem? Eles são editores de fórmula. Cuidado com o que descreve a ideia de fórmula, porque eles servem para escrever uma fórmula. Eles não vão trabalhar, não vão calcular a fórmula, simplesmente para escrever. Por exemplo, eu tenho que escrever lá o somatório de um valor x elevado a um valor y, somado lá, fatorial desse cara aí. Um somatório do x elevado a y. Então eu posso trabalhar com esta estrutura. Então isso é para montar essa expressão e não para calcular. Ele não vai se preocupar em calcular isso aí. Ele vai permitir escrever dessa maneira, de uma maneira fácil, prática, usando aí esquemas, desenhando basicamente essa função. Isso, o Math e o Equation é o equivalente. Você usa esses caras de uma forma indireta. Quando? Quando você vai lá dentro do Writer, por exemplo, e vai lá na opção inserir fórmula. Você está usando esse cara aqui. Agora, quando você vai lá no próprio Word, tem lá a opção inserir equação. Você está usando o Equation no fundo do pano ali para criar aquela equação que você cria. Então é um cara que é usado indiretamente. Para fecharmos aí nosso assunto, o que nós temos ainda a observar é o BROffice, de uma forma geral, aí, como falei, estamos falando simultaneamente do LibreOffice, entenda-se pela mesma coisa, assim como o OpenOffice, eles são softwares conhecidos como software livre, tal qual o Linux. Ou seja, eu tenho a liberdade de fazer as alterações, atualizar e tudo mais. Só que, claro, aquela observação que eu fiz em relação ao OpenOffice, a política da empresa mais restritiva, mas ele ainda é considerado software livre. Mas, normalmente, vai vir direto a associação sobre estes dois nomes. É um software livre. Então, você tem liberdade para atualizar. Enquanto que o Microsoft Office ele é um software proprietário, cujo código-fonte você não tem acesso então. Então esses são os conceitos que eles vão colocar para você durante a prova. Bom, eu falei para você que nós vamos ver a licença de software. Nós temos duas principais. A licença de software proprietário ou não livre. Ele pode aparecer então com essa palavrinha aqui. Só para confundir você na hora da prova. A banca gosta de fazer isso, então ela pode jogar essa palavra lá. Software não livre. Bom, o que você tem que sempre ressaltar quando você lembrar desse cara? Você tem que lembrar que ele é restrito, ou seja, você não pode
fazer essas modificações, você não pode redistribuir, porque ele é restrito. Ou seja, eles foram restringidos por alguém, criador ou distribuidor. Exemplo, Microsoft é um criador de software. Ele restringe o software, dizendo que o software é proprietário. Então, exemplo aí que nós temos é a própria Microsoft. Tanto Microsoft Windows quanto Microsoft Office. São exemplos de software proprietário. Então, eles são restritos pelo criador. Ou seja, se você quiser fazer qualquer modificação no programa, você não consegue. Porque você não tem acesso ao código-fonte. Então, você não acessa ao código-fonte. O que é o código-fonte? Código-fonte é a receita de bolo. Aquela que diz como o computador funciona, como o processo funciona. Imagine você fazendo um bolo na sua casa. Bom, o bolo tem lá tantos ovos, tanto de farinha, tanto disso, tanto daquilo. Aí você começa, bom, beleza, quem que eu coloco primeiro? Aí começa a ideia do código-fonte. São linhas de comando que diz o seguinte, bom, primeiro passo é colocar ovos. Segundo passo, bata os ovos. Terceiro passo, misture a farinha. Mexa novamente. Então aí você fez passos, comandos determinados. Então isso é o código-fonte. É como se fosse a receita de bolo. É o que diz cada comando, cada linha de comando. E isso, no software proprietário, você não consegue acessar. Você não tem acesso a esta informação. Ao contrário do software livre, que você pode acessar essas informações. Por quê? No software livre, segundo a definição e pela criação dessa definição, que foi a Free Software Foundation, que você pode acompanhar aí no seu material, ele pode ser qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, redistribuído, sem restrição. Então eu posso fazer isso sem ter nenhuma restrição. Por quê? A ideia de software livre é, comprei, é meu, eu faço igual eu quero. Se eu quiser tacar fogo no CD, eu posso tacar fogo no CD, é meu. Enquanto que no software proprietário, bom, você não vai querer jogar fora aí uma licença da Microsoft que vai custar aí um valor considerável. Para os estudantes, por exemplo, já é mais barato uma licença do Windows 7. Ele é um Windows para estudante que você pegar a versão Professional, você vai pagar nos Estados Unidos $20. No Brasil, uma faixa de R$50. Considerando aí que não é o mesmo preço lá só convertido. É exatamente um valor próximo a isso. Então você paga uma licença. Para estudante é mais barato. Mas você, usuário convencional, vai pagar mais caro nessa licença. A mesma licença que para o estudante é mais barata. Então você tem aí a ideia de licenças quando você fala de software proprietário. Então a gente vai falar aqui. Você tem que adquirir uma licença. O que é uma licença? É uma autorização para utilizar aquele programa. Isso é uma licença. Então, quando você comprar um software, você tem o direito de utilizar ele. Aí você vai pegar, por exemplo, uma licença do Windows 7. O Windows 7, você pode comprar uma licença, pode instalar somente em um computador. Se você quiser instalar em outro, você tem que desinstalar do outro. Porque você tem direito a uma licença. Não pode utilizar a mesma licença em mais de um computador. Para isso, você vai acabar pirateando. Usando a mesma licença em dois computadores, acaba gerando uma cópia pirata. Então, você tem que adquirir novas licenças. Por isso que acaba sendo um processo em que cutucou muita gente que resolveu fazer o software livre. Garantir que você pode colocar em quantos computadores você quiser. Agora, quando a gente fala software livre, você vai ver que nós temos que obedecer 4 leis. Mas a Free Software Foundation definiu essas leis como 4 liberdades, porque são direitos que você tem de fazer o que você quiser. Mas tem que obedecer essas 4 liberdades, que começa em 00. São as 4 liberdades do software livre. O que é essas 4 liberdades? A 00 diz que você pode executar o programa, seja qual for a sua finalidade. Por exemplo, se você quiser invadir um site de um banco, tentar roubar informações do banco usando software livre, bom, por ter utilizado o software livre, você não vai responder nada. Agora, se você tivesse feito usando o sistema do Windows, por exemplo, além de responder processo penal por crime, você vai ter que responder processo em relação a ter usado uma licença para fins indevidos.
Então a Microsoft também pode estar te processando por você ter feito algo indevido. Aqui, não. Aqui você está garantido que você pode utilizar esse software tranquilamente. A outra liberdade, a liberdade 01, ela diz que você pode estudar o programa. Então a gente viu o executar, lá, novamente reforçando a ideia do software livre, e estudar. Mas para você estudar, você precisa conhecer o código. Você não precisa ter aquele código-fonte. Então, quando a gente fala em software livre, você tem acesso ao código-fonte. Então você consegue acessar o código-fonte daquele seu programa. Você tem a receita. Se você quer modificar ela, colocar um novo comando ali dentro, você pode, porque você tem acesso àquela receita. Então você vai lá, modifica e recompila ela. É um exemplo aqui. Eu posso estudar, adaptá-lo às minhas necessidades. Se eu quiser colocar um novo botão no programa, eu posso, porque eu conheço o código-fonte e, se eu tiver o conhecimento necessário, posso alterá-lo e utilizar aquela nova funcionalidade. Enquanto que no software proprietário, você não consegue fazer isso. Você não tem acesso ao código-fonte. E se você quiser um novo botão dentro do Word, por exemplo, solicite a Microsoft e vai ser ridicularizado. Bom, aí a licença 02, ela diz que eu posso redistribuir. Então eu posso pegar um software livre e mandar para quem eu quiser. Distribuir para todos os meus amigos cópias dela. Aí você também pode, na liberdade 03, dizer que você pode aperfeiçoar. Bom, mas não é semelhante a 01? Eu posso adaptá-lo? Bom, a ideia de adaptá-lo é para uso próprio. Você adaptar a uma necessidade sua, que você também pode redistribuir. Aqui, a ideia de aperfeiçoar é você propor melhorias, juntar-se à comunidade de desenvolvimento e ajudar a contribuir no desenvolvimento daquele software. Então você vai liberar ela. A ideia de você contribuir, aperfeiçoar, é liberar esse aperfeiçoamento para a comunidade de software livre, de forma a contribuir com todo mundo, dizer que você tem uma versão sua. Aí, como eu comentei para você antes, a licença de software livre não significa software gratuito. Por exemplo, no Brasil, temos aí a Debian. A Debian é uma distribuição Linux, software livre, que tem grande imponência. A maioria das empresas públicas, governo e empresas bancárias utilizam o Debian como sistema operacional. Porém, eles pagam esse uso, mas eles não pagam a licença. Eles vão lá e instalam vários computadores. Eles pagam a assistência, a garantia de que, se acontecer algum problema, se aparecer qualquer falha de segurança, ela vai ser imediatamente corrigida pela empresa. Debian. Então, o software livre geralmente é vendido associado ao serviço prestado pelo desenvolvimento e não pelo uso. Se você quiser, por exemplo, pegar o mesmo Debian que eu citei, você tem ele disponível o CD para download na internet. Você pode baixar e rodar no seu computador o sistema livre gratuitamente, porque o código-fonte está lá. E ele já até disponibiliza um CD prontinho para você evitar o trabalho de ter que ficar compilando. Então isso é relacionado às licenças de software. Aí, para nós terminarmos, como que essa licença de software vai ser cobrada para você? Essa licença vai ser cobrada assim. O Windows é um sistema de software proprietário, portanto eu posso modificá-lo? Não. A banca gosta de fazer muito disso. Jogar um exemplo de sistema proprietário, todos da Microsoft que são cobrados o Office, Microsoft Office é proprietário, e Microsoft Windows. Enquanto que no software livre, nós vamos ter aí o BR Office e o Linux. São os dois exemplos em que ela vai citar e associar. Beleza? Tranquilo, parte de licença você vai gabaritar na sua prova.